Graça e paz, meus irmãos, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor nessa manhã, nesse dia. Talvez você esteja assistindo pela manhã, vai assistir à noite também daqui a pouco. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós, nesse dia, né? O dia que o Senhor fez. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, no verso 1. 1 Pedro, capítulo 4, no verso 1. Glória a Deus por estarmos aqui, glória a Deus pelas pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Mandar um abraço aí para o Joca Santana, pelas famílias que estão nos assistindo, por vários amigos, amigas, pessoal também da Rádio Melodia, que Deus possa abençoar vocês e possa falar graciosamente na vida de vocês. É uma oportunidade muito boa estarmos juntos. E eu creio que hoje é um dia que Deus vai falar ao nosso coração. 1 Pedro, capítulo 4, verso 1. Eu vou te convidar a ler aí pela tela, porque eu estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus. Não se deixem dominar pelas paixões humanas. Vou ler novamente com você, bem devagar, que eu quero que você guarde esse texto. Verso 1. Por isso, se você puder ler comigo, leia. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, e sabemos, Pai, que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Eu quero te pedir que o Senhor venha encontrar os nossos corações abertos, Senhor, nossos corações intencionados em ouvir a tua voz. Eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor entre em cada casa, em cada lar, em cada local, nos carros, nos hospitais, onde é que essas pessoas estejam. Que o Senhor venha abrir os corações, para que nós possamos entender, Senhor, a tua vontade nesse dia. E para que nós possamos sair daqui esperançosos, revigorados pela tua presença. Nós sabemos que a tua palavra produz isso em nós. Eu agradeço pela oportunidade, Senhor, de a cada dia mais estarmos aqui na tua casa, mesmo em tempos onde nós não podemos nos encontrar, em tempos de distanciamento social. A tua igreja não para e nós temos a oportunidade de levar a tua mensagem aos corações, Pai. É o que eu oro nesse dia e peço que o Senhor venha trazer sobre nós a tua paz e o teu esclarecimento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa mensagem que eu quero trazer para você hoje chama De Hoje em Diante. O tema dela é De Hoje em Diante. O texto de Pedro, 1 Pedro, da carta de Pedro, ele nos faz um alerta. E antes de exatamente falar sobre o que Pedro está querendo nos dizer, eu quero te perguntar, quantas vezes você já não disse que de hoje em diante você tomaria uma nova decisão? Quantas vezes você não diz a você mesmo, de hoje em diante eu vou mudar a minha vida, de hoje em diante eu vou cuidar da minha casa, eu vou zelar mais por aquilo que o Senhor tem me dado, eu vou tratar meus irmãos com mais misericórdia, não mais vou sofrer por antecipação, não mais serei ansioso, de hoje em diante eu vou me dedicar a ter uma vida mais piedosa, eu cuidarei das disciplinas espirituais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou me dedicar no jejum, eu vou me dedicar ao meu ministério. De hoje em diante eu não vou ser mais hipocondríaco. E essa é uma decisão importante. Você sabe o que é hipocondria? É aquela história de você ver alguém doente e já achar que você está doente. Essa semana eu tive um ataque de hipocondria. Eu tive 2 semanas atrás no hospital, fazendo uma cirurgia de rins, e essa semana eu estava em casa, eu comecei a tossir, e deu um espirrozinho, eu falei assim, gente, será que eu estou com coronavírus?
Aí eu olhei para a Cristiane e falei, amor do céu, estou espirrando, as meninas estão espirrando, será que eu tenho que fazer um teste? Aí eu falei, acho que eu vou. Peguei o telefone na hora, liguei na drogaria Araújo e falei, gente, quanto custa o teste? R$230. Você acredita que passou na hora a hipocondria? Na hora ele falou que era R$230, eu falei, não, vou tomar um Benegripe ali, vai resolver o problema. Hipocondria, eu estou bem. Era só um resfriado, a gente está em época de resfriado. E quantos casos existem de pessoas que estão sofrendo por antecipação e adiantando uma doença que nem tem? Quantas vezes nós já nos dissemos a nós mesmos, de hoje em diante não serei mais assim. Nós fazemos promessas a nós mesmos, nós fazemos votos, com Deus até. E lá na palavra, em Eclesiastes 5:5, Salomão nos aconselha a não fazer votos que não possam ser cumpridos. Não é? Aquela história de fazer votos e depois não cumprir. E nós fazemos esses votos. Por um momento nós enchemos nossos corações de expectativas. Porém, nós somos inconstantes. Nós nos esbarramos na inconstância e a gente perde o foco, a gente perde a prioridade, a gente perde aquilo que Deus quer fazer através de nós. Por quê? Porque nós perdemos esse foco. E nós tivemos uma live agora na quinta-feira no Ponte Jovem falando exatamente isso, como lidar com a inconstância. Está lá no YouTube amanhã, se eu não me engano, você pode assistir. Mas nós somos inconstantes, nós falhamos no propósito, nós traçamos coisas muito grandes na nossa vida, mas no segundo dia de caminhada a gente desiste. É assim com as dietas, é assim com as academias, é assim com a leitura da palavra de Deus. Todo início de ano a gente começa, porque eu vou ler a Bíblia o ano todo. Aí nós estamos agora, se não me engano, com 53%. Quem começou e desistiu? Várias vezes eu desisti. Várias vezes a gente desiste. E às vezes a gente se frustra. O sentimento de frustração, ele começa a encher o nosso coração. E em tempos como nós estamos vivendo, a frustração ela começa a tomar muito espaço dentro de nós. A frustração começa a entrar na gente e a gente pensa, poxa, eu não estou conseguindo alcançar os meus objetivos. Eu não estou alcançando mais. E aí a gente passa a ligar o automático, porque a gente passa a desconsiderar Deus. Porque se nada acontece na nossa vida, é porque Deus não está ajudando. E a gente começa a tomar nossas próprias decisões. Não é assim que a gente pensa? A gente quer tomar o controle da nossa vida. Se você fizer uma análise da sua vida, se você sentar na cadeira de um psicólogo, você vai entender que isso acontece nos nossos dias e você vai precisar de uma terapia e vai chegar à conclusão que você está muito controlador. Você quer deixar que as coisas aconteçam do seu modo, ao seu jeito e no tempo que você quer. Falhamos. Falhamos porque dizemos que de hoje em diante nós teremos uma vida espiritual mais firmada no Senhor, mais fundamentada na rocha que é o Senhor. Nós falhamos porque no outro dia nós estamos desanimados. Nós vamos aos cultos aos domingos e quantas pessoas sobrevivem de cultos aos domingos e na segunda-feira está totalmente desestimulado, frustrado e não consegue caminhar. E aí a gente começa a fazer como Salomão nos informa, correr atrás do vento. A gente quer resolver com as nossas próprias mãos. A gente vai lá e quer comprar coisas. Então o consumo, ele substitui um sentimento que deveria ser o sentimento por Jesus. O sentimento de paternidade, um sentimento de identidade enquanto cristão, enquanto ser humano, enquanto a pessoa única que nós somos. Nós passamos a substituir esses vazios existenciais pelo consumo, pelas disputas políticas, pelas disputas ideológicas, e a gente perde o nosso foco, a nossa prioridade. Não é importante você ter um foco, uma ideia, uma ideologia. Não, é importante que você tenha. Mas o mundo prático está te esperando. Esses dias, pela experiência que eu tive com a cirurgia, eu tomei uma decisão. De hoje em diante, de hoje e 15 dias atrás, eu vou tomar 3 litros, no mínimo 3 litros de água por dia. Cheguei no médico, conversei, vai doutor, porque eu com 33 anos eu estou com pedra nos rins e preciso de uma cirurgia? Possivelmente você está comendo muito sal, muito sódio e você não está tomando água. Aí eu fiz uma análise, estamos no inverno, estou tomando pouco água. Então tomei a decisão, de hoje em diante vou tomar água 3 vezes ao dia. Parece uma coisa tão simples, mas é prática e é difícil você fazer. Peguei uma garrafa de 1,5 litro, tem que tomar pelo menos 2 por dia. Onde eu vou, levo ela. Eu já comprei na internet um galão de 2 litros. Agora eu quero ver.
Aí fica eu andando com um galão na mão, mas sem pedra no rim, que é uma dor horrorosa. Então, quando nós tomamos decisões, nós começamos a fazer resoluções na nossa vida. E o que eu quero nesse dia te ajudar e refletir com você, meditar com você, que chegou a hora de nós para dizermos, de hoje em diante, eu vou tomar uma decisão importante na minha vida. A partir de hoje, não amanhã. Não procrastinar mais, porque a gente fica deixando as coisas acontecer amanhã. Talvez o seu problema é um problema familiar, talvez o seu problema é um problema na saúde, talvez o seu problema é um problema na área do trabalho, talvez o seu problema é na área sentimental, e talvez o seu problema é que você está muito tempo pensando lá atrás, esqueceu de olhar para o presente, ou talvez o seu problema é muito excesso de futuro, você está olhando para frente demais e está esquecendo do hoje. De hoje em diante nós vamos tomar decisão, e uma decisão séria diante do Senhor. O que Pedro está nos chamando aqui na sua carta, não é esse voto que nós não cumprimos. É um voto, é uma resolução, é uma decisão, é uma intenção que nós temos de hoje em diante tomar uma postura diante da minha vida. De hoje em diante nós vamos assumir o controle da nossa vida, amém? Você vai assumir o controle da sua vida, eu vou assumir o controle da minha vida. Nós vamos cuidar melhor dos nossos filhos, nós vamos cuidar melhor das nossas finanças, nós vamos cuidar melhor dos nossos amigos, seremos mais misericordiosos, porque de hoje em diante eu quero tomar uma decisão diante de Deus. E é isso que nós fazemos, é isso que nós entendemos. Eu quero dar alguns exemplos de pessoas aqui na Bíblia que tomaram essa decisão e falaram: de hoje em diante será diferente. De hoje em diante eu vou tomar essa decisão e vou mudar o rumo da minha vida. Nós temos a palavra, exemplo de Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos. Um publicano, e os publicanos, eles não contavam com a simpatia do povo. As pessoas não gostavam dos publicanos. Por que as pessoas não gostavam dos publicanos? Primeiro, eles cobravam impostos para uma nação estrangeira, para Roma. Eram cobradores de impostos. Segundo, eles cobravam valores mais que estipulados, enganando as pessoas, enriquecendo por atos ilícitos. Então, o publicano, ninguém gostava dele. Certa vez, isso está narrado em Lucas capítulo 19, Zaqueu soube que Jesus estava passando no lugar, e Jesus estava envolvendo as pessoas, e Zaqueu, ele corre para uma árvore, ele toma a decisão, a palavra diz que ele corre ao encontro de Jesus, e ele era baixinho. E Zaqueu não conseguia, por ser baixinho, alcançar Jesus e ver Jesus, porque havia uma multidão. Então Zaqueu sobe numa árvore. E talvez ele deve ter pensado: poxa, aqui de cima Jesus pode me ver. E quando Zaqueu toma a decisão de subir a árvore, e ver Jesus, Jesus o vê. E diz: Zaqueu, hoje convém repousar na sua casa. E Zaqueu recebe Jesus em sua casa. Um publicano, alguém que as pessoas ignoravam, alguém que na visão das pessoas era um pecador. Mas essa pessoa, ele tomou uma decisão de ir a Jesus. E quando nós tomamos essa decisão de ir ao encontro de Jesus, há transformação na nossa vida. Zaqueu, ele foi transformado. Que você pegar o verso 8 do capítulo 19 de Lucas, a palavra do Senhor diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu, ele tomou a decisão, e é como se ele dissesse: de hoje em diante, o desonesto, o usurpador, alguém que está roubando das pessoas, alguém que está agindo de má fé com as pessoas, de hoje em diante, eu vou viver uma vida de piedade e generosidade. Zaqueu toma a decisão. Zaqueu olha para Jesus e entende o que Jesus tinha, a mensagem para ele. O encontro que Zaqueu teve com Jesus foi transformador da vida dele, porque ele muda, ele toma a decisão. E a palavra nos diz que quando nós encontramos com Jesus, algo acontece. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, a palavra nos diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você toma decisão por Jesus, você toma a decisão de viver uma vida na presença de Jesus, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Deus quer novo para a sua vida. Deus quer te dar novidade. A palavra do Senhor nos menciona sobre isso. Som. Não está com som assim. Desculpe. A palavra do Senhor, ela quer, nos menciona. Eu estou com fone aqui, ele sumiu, achei que o som tinha acabado. Acontece. A palavra do Senhor quer nos demonstrar isso.
que é o encontro com Ele, Ele nos muda. Nós tornamos nova criatura. Talvez você nunca teve a oportunidade de encontrar Jesus. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer transformar a sua vida no encontro verdadeiro com Jesus. Talvez ao longo da vida você não teve encontros verdadeiros de realmente sentir a presença, o amor de Jesus inundar o teu coração, a paternidade de Jesus ancorar o seu coração. Jesus, nós precisamos ancorar o nosso navio em Jesus. É como se nós estivéssemos em um mar que venta muito, e nosso barco pequeno, mas nós temos uma âncora. E essa âncora, ela nos ajuda a firmar os nossos passos. Talvez vocês tenham caminhado há tanto tempo, e por mais que tenha já um conhecimento de quem é Jesus, não experimentou ainda uma vida na qual Ele faz parte das suas decisões. Ele faz parte da decisão que você tomou de viver uma vida abundante, uma vida maravilhosa, mas uma vida que considera a presença do Senhor e medita na palavra do Senhor. Você não toma decisões no automático, você entende que Ele tem o controle. Ah, mas como eu faço isso? Quando você se dedica ao Senhor, você vive uma vida tranquila. Ah, mas tudo está acontecendo por aí, mas eu estou vivendo tranquilamente, porque o Senhor tem me amparado. O padrão de hoje em diante que Pedro está nos trazendo, o apóstolo Pedro, proposto por Pedro, ele convidava os cristãos daquela época e continua nos convidando a ter coragem, paciência, esperança e santidade. Pedro estava convocando aquelas pessoas para terem coragem, paciência, esperança, santidade. Pedro estava falando para o pessoal da Ásia. E ele estava encorajando aquelas pessoas. E ele estava dizendo, vocês precisam tomar a decisão. De hoje em diante, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? Lá em Romanos 12, verso 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. É a vontade de Deus. Mas como nós fazemos para experimentar a vontade de Deus? O que nós podemos fazer? Porque nós já entendemos que quando nós tomamos a decisão sozinhos de dizer, de agora em diante mudarei os rumos, eu tomarei outra decisão, nós passamos a entender que sozinhos nós não conseguimos resolver isso. Porque nós somos falhos, nós erramos nas nossas resoluções. Nós somos como vento, tem épocas que nós desejamos coisas, outra época nós desejamos outras, e nós passamos a ser influenciados e andar no automático sem considerar a presença de Deus. Então nós precisamos tomar uma decisão, mas com a ajuda e o auxílio de Deus. E como é que eu faço isso? Lá em Romanos 12:1, antes um pouquinho de falar da vontade de Deus, diz, não se amoldem ao padrão do mundo. Não se amoldem ao padrão consumista. Ao padrão que quer te fazer comprar tudo. E parece que quando eu compro eu tenho felicidade. Ao padrão que quer tornar a sua vida próspera, mas não no sentido de valor, mas de ter. Prosperidade na Bíblia não está falando da quantidade de dinheiro que você tem no banco. Prosperidade na Bíblia não está falando o tanto de recursos que você tem, como você vai fazer. Prosperidade na Bíblia está falando de um valor, de um sentimento que nós estamos guardados no Senhor. Está falando de um valor, está falando de um sentido mais profundo. O dinheiro, a traça corrói, o dinheiro é destruído. O que nós temos aqui na terra ficará aqui na terra. Lá no céu, a eternidade é feita para aqueles que entendem que a prosperidade do Senhor é quando nós vemos a bênção do Senhor sendo estabelecidas nas nossas famílias. E não necessariamente vem pelo dinheiro. Quantas pessoas nós percebemos abençoadíssimas e passam lutas com essa questão do dinheiro? Prosperidade no Senhor não é o padrão do mundo. A alegria do Senhor não é o padrão do mundo. A alegria do Senhor não é você ter um passaporte e viajar o mundo inteiro. Essa é alegria passageira. Você viaja, chega lá, torra um dinheiro, volta, passa. Mas se você tiver dentro do seu coração a graça do Senhor, a sua vida é feliz. É bom viajar, é bom ter dinheiro, é muito bom ter essas coisas. Mas nosso olhar não está para isso. Não se amoldem ao padrão do mundo, ao padrão que olha só para o futuro e esquece do dia de hoje, ao padrão que quer que você seja extremamente produtivo, mas te exige demais hoje e não dá tempo para que você amadureça.
Não dá tempo para que você entenda o que realmente é um amadurecimento. Hoje nós pegamos pessoas de 13 anos dando conselhos na internet. Conselhos. E deixando de ser criança. Esses dias eu estava vendo os meninos da Rafaela, da Adonai, ela compartilha, ela estava vendo que legal. Os meninos brincam no barro. Fui lá levar um brinquedinho para ela esses dias, brincando no barro, brincando de bicicleta. Hoje nós estamos o tempo todo, com um menino de 13 anos dando conselho para gente de 50. Não que idade, como o pastor Davi pregou aqui ontem, revela a sua maturidade ou não. Mas nós estamos pulando etapas, porque a gente tem que ser produtivo demais. E aí a gente está incutindo isso nos nossos filhos, que tem que ser produtivo, produtivo, produtivo. Nós estamos gerando uma geração frustrada, que não consegue alcançar aquilo que quer, porque ser incrível todo dia é difícil. Vários dias da nossa vida são monótonos. É para esse dia que nós começamos a entender que Deus é quem nos guarda. Mas todo dia que é dia bom, Salomão nos ensina que existem dias bons, existem dias maus, nem todos eles serão ruins, nem todos eles serão bons, mas quando nós entendemos que o temor do Senhor é o sentido de tudo, nós vamos viver bem nos dias maus e nos dias bons, nós não iremos andar segundo as circunstâncias, nós vamos começar a andar segundo a vontade de Deus, e é isso que Ele quer para nós, uma vontade boa, agradável, perfeita. Não se amoldem aos padrões do mundo. Tomem decisão. Comprovem o quão boa é a vontade de Deus. E a palavra diz que nós precisamos nos transformar. Onde há transformação? Na sua mente. Transforme a sua mente. Comece a mudar o sentido das coisas. Se até hoje nós achamos que a prosperidade é dinheiro, de agora em diante, prosperidade é eu estar conectado com o Senhor. Se até hoje eu achar que saúde é ausência de alegria, tem que estar na ausência de qualquer dor, a partir de hoje, de agora em diante, eu vou tomar a decisão de entender a vontade do Senhor. E se eu não entender, eu vou obedecer essa vontade, vou caminhar na minha jornada. Uma jornada muito longa, eu estou com 33, vou para 34 anos, quantas coisas eu já vivi ao longo da minha jornada, e quantos momentos da minha vida eu achei que eu não iria conseguir. Faça uma autorreflexão, pensa na sua vida, quantas vezes você achou que você não iria conseguir? E quantas vezes eu experimentei da graça do Senhor sobre a minha vida, que as coisas pareciam que não ia dar certo, e as coisas aconteceram, e eu estou aqui. E tem uma canção muito antiga ainda que diz assim, olha eu aqui. Toma a decisão, de agora em diante nós vamos tomar nova postura diante da nossa vida, nós vamos tomar, de hoje em diante eu vou renovar minha mente, vou ler mais a palavra, vou entender mais da palavra, vou orar mais, eu quero entender, eu não quero apenas ouvir alguém dizer que ele teve experiência, eu quero experimentar Deus, eu quero viver isso que as pessoas falam. Se realmente Deus ele transforma, Ele tem interesse em falar comigo, de hoje em diante eu vou me posicionar, vou fazer como Zaqueu, não de forma literal, subir numa árvore, mas eu vou sair da minha posição confortável, de estar aguardando alguém falar, e vou dar um passo em direção ao Senhor, e esse passo na certeza e na esperança que Ele vai ser fiel comigo. De hoje em diante nós vamos mudar a nossa postura. Não se envergonhe, diga, de hoje em diante. Outra pessoa que mudou a postura de vida foi Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, 17. Diz assim, aí Naamã já disse, já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus, o Senhor. Naamã, ele conheceu a Deus pelo milagre que houve. Ele era leproso, ele era tinha um grande cargo na Síria. Ele não servia ao Deus de Israel. Mas uma menina aconselhou, ele foi ao encontro, e ele encontrou Eliseu, lá no capítulo 5 de 2 Reis, narra a história. Ele encontrou Eliseu pediu que ele se banhasse no Jordão, e ele mergulhasse 7 vezes para que a sua lepra fosse curada. E por mais que ele, num primeiro momento, ele ficou um pouco retundante, ele foi, mergulhou 7 vezes, e a palavra fala que quando ele sai ali do Jordão, sua pele era como de menino. E Naamã ficou muito feliz com aquilo, ficou feliz, queria ofertar, e Eliseu não aceitou. Eliseu não aceitou a oferta, e ele falou assim, eu tenho que mudar alguma coisa.
E na cabeça dele, o que que era? Os deuses pagãos de Baal, eu tinha que ofertar, eu tinha que dar algo em troca, valor, dinheiro, eu tinha que dar algo em troca, porque eu recebi uma graça muito grande, porque eu fui curado, eu tenho que pagar por isso. E Eliseu ensina para ele, não, aqui não. E ele entende, ele chega diante de Eliseu e fala, de agora em diante, não mais vou oferecer sacrifícios e ofertas a deuses pagãos. Ele toma a decisão. De hoje em diante, o idólatra, aquele que adorava as coisas, aquele que estava nas coisas terrenas, ele passa a oferecer sacrifícios apenas ao Deus vivo. Ele passa a experimentar da vontade boa e agradável de Deus. Maravilhosa essa experiência de Naamã. Outro personagem é o Gadareno. O Gadareno, lá em Lucas capítulo 8, o capítulo 8 narra essa história, mas no verso 29 diz que Jesus falando para o Gadareno, toma para sua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. O Gadareno era um homem endemoniado. E Jesus encontra no meio do caminho. E Jesus faz um milagre, Jesus expulsa os demônios do Gadareno. E os demônios vão para uma manada de porcos. E Jesus vai lá, fala com o Gadareno, as pessoas começam a entender aquele movimento, e vê aquele testemunho muito grande, começam a se converter, e o Gadareno quer começar a ir com Jesus, e Jesus fala com ele assim, não, eu não quero que você caminhe comigo, eu quero que você vá para a sua cidade, e você proclame, vai para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus. E o Gadareno vai, ele testemunha Deus, e começa a dizer o que Deus tinha feito pela vida dele. E sabe o que me informa isso? De hoje em diante, aquele Gadareno, ele tomou a decisão, ele diz, de hoje em diante, eu não serei mais endemoniado, eu vou me tornar um missionário. O Gadareno tornou um missionário, através do testemunho dele, ele foi transformado, uma pessoa atribulada, uma pessoa cansada, uma pessoa que era atormentada por espíritos malignos, ele toma a decisão, a partir de hoje, porque eu encontrei Jesus, e Jesus transformou a minha vida, eu serei missionário. Deus, Ele quer mudar a nossa história, para que a gente possa dizer, de hoje em diante. O último exemplo que eu trago a você é o exemplo de Paulo. Paulo era perseguidor do Evangelho. Paulo era alguém que não gostava do Evangelho. Paulo era alguém que religiosamente perseguia, matava, consentia com mortes. Paulo era alguém, o apóstolo Paulo, antes Saulo, ele não entendia a mensagem da cruz, ele não entendia o porquê de Jesus, ele não entendia até o momento que ele teve um encontro lá em Atos 9. Quando há um encontro com Jesus, quando há um encontro com aquela luz, ele fica cego. Ele vai para casa e Deus usa o irmão Ananias para falar com ele. Lá no verso 17 e 18, a palavra diz assim, e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como aqui umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Paulo teve o seu dia, no momento que ele ficou cego, a palavra fala que quando Ananias ora por ele, as suas vistas, ele recupera a sua vista, e as escamas caem dos seus olhos. No momento que aquelas escamas, que ele começa a ter entendimento de quem era Jesus, ele diz, de hoje em diante não serei mais perseguidor, e eu vou me tornar perseguido, e o maior apóstolo dos gentios. Paulo teve o seu de hoje em diante. E nós estamos aqui lendo os textos de Paulo, nos maravilhando com os textos de Paulo. Quantos exemplos nós temos na palavra de homens que procuraram Deus para dizer, de hoje em diante tomarei essa decisão. Perceba, a decisão deles não foi uma decisão vazia, uma decisão por eles mesmos. A partir de hoje eu vou ser assim. Tipo assim, aquelas decisões que a gente faz. Vou na academia todo dia hoje. Vai lá, paga 1 ano de academia, vai 2 dias, e depois fica doido lá no Facebook, no camelotagem, vendendo pacote de academia. Já viu isso? Olha, eu comprei uma bicicleta. Uns 3 anos atrás, Tatão, nossos amigos, vão andar de bicicleta. Andei umas 7 vezes nela. Eu já tentei vender, aí esses dias o Igor me mandou uma mensagem, vai vender? Eu falei, não vou vender ela, porque eu vou andar nessa bicicleta. Aí meu tio Oséias, pastor Oséias, lá da Assembleia de Deus, ele comprou também junto comigo. Ontem, nós fizemos nosso primeiro passeio de bicicleta, tá gente, distanciamento social, na roça, não tinha ninguém lá, todos cuidados, nós somos da família. Fomos lá na roça, andamos no Buiaé, e foi legal, porque a gente viu o pôr do sol bonito, e nós fomos. Nós andamos. Mas a gente falha.
A bicicleta ficou parada tanto tempo, andei umas 7 vezes em um ano. Você falha muitas vezes na sua família, você fala assim, de hoje em diante eu vou ser um cara mais misericordioso. De hoje em diante dinheiro não vai mandar em mim. De hoje em diante, o meu trabalho, eu vou acordar cedo. Tem uma turma que fala assim, ó, de hoje em diante eu vou acordar 5h40 e poucos para ver a live do Thiago Nigro, ficar rico, e eu vou acordar todo dia essa hora, acorda 2, 3 dias, e cansa. Não é? Vou acordar 6 horas da manhã, e 6 horas da manhã eu vou fazer o devocional, e assim, e assado. Passa um mês, você desistiu. Vou ler 50 livros, não lê um. Nós erramos, nós falhamos. Por isso nós precisamos contar com a ajuda de Deus. Por isso que eu estou tentando te encorajar, como Pedro nos encoraja aqui. Conte com a ajuda de Deus. A palavra de Deus tem vários exemplos de pessoas que foram transformadas. Todas após encontrar Jesus tiveram o seu dia em diante. O de hoje em diante, no entanto, ele não depende apenas de nós. Ele depende também da decisão de ser feita com a ajuda e a presença de Deus. É uma decisão, é uma resolução, de ética valorosa, de você olhar para Deus e falar, Deus, eu quero me aproximar do Senhor. Porque eu sei, se eu me aproximar do Senhor, Jesus, eu vou ter mais força para que as minhas resoluções elas sejam alcançadas. E tem uma das resoluções mais importantes da nossa vida que a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes, os nossos de hoje em diante não precisa ser necessariamente acordar às 6 da manhã. Não precisa ser necessariamente ir à academia, comprar uma bicicleta. Muitas vezes o de hoje em diante está relacionado ao pecado, que está no nosso coração há muito tempo. A amargura, a dor, o desamor, a falta de piedade, a falta de generosidade, a lascívia, as obras da carne estão grandes em nós. Nós começamos a entender o mundo como um padrão para a gente se distancia de Deus, e o pecado é o que mais nos afasta da possibilidade de encontrar Deus. Ele nos cega, e nós passamos a não entender, nos distanciando de Deus, a gente passa a experimentar a vida abundante que Ele quer para nós. E aí a frustração, ela não é frustração de coisas tão cotidianas. É a frustração de há anos estar tentando vencer um pecado e não conseguir. É a frustração de há anos não conseguir mudar a mente e tentar vencer aquilo e não conseguir. É aquele desejo de há anos. Esses dias a gente viu aí o Rodolfo Abrantes se reconciliando com o Digão. Quem gostava dos Raimundos é da minha época, né? Eu não assistia tanto, mas a gente sabia que era muita fama. E eles brigaram. Quando o Rodolfo se converteu, ele largou os Raimundos, transformou a vida, mas ele ficou uma mágoa com o Digão, que era um dos caras, se não me engano, o guitarrista da banda. E esses dias nós pudemos ver na internet os dois reconciliando. E o Rodolfo falando, cara, isso foi tão fantástico para a minha vida, porque parecia que tinha algo que me segurava. Talvez a necessidade de perdão há tanto tempo, os caras tinham 20 anos. 20 anos que precisava de haver perdão, talvez precise haver perdão na sua vida, talvez você precise reconciliar com alguém, talvez você precise procurar alguém. E mais legal que lá na reconciliação, o Rodolfo disse que quem procurou não foi ele, foi o Digão. O crente, o pastor, estava lá no canto dele. Quem procurou foi o roqueiro. Nós precisamos de entender que tem coisas na nossa vida que nós precisamos dizer de hoje em diante. De hoje em diante não mais farei essas coisas. Não mais levarei aquela vida de pecado que eu estava levando. Não mais vou dar vazão à minha carne. De hoje em diante nós precisamos tomar decisão. E a palavra diz em Filipenses 1,6, Paulo nos dizendo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós podemos contar com o Espírito Santo. Nós somos pessoas em obra, e com essa deixa eu quero te dizer, que por mais que você fale de hoje em diante, e se você, de certa forma, fraquejar, você pode contar com o Espírito Santo. O reverendo Albin Luiz César, Len César, um cara fantástico, que a gente teve a experiência aqui em Viçosa, de ter ele na nossa cidade. Ele tem um livrinho que chama assim, De Hoje em Diante. Lá nesse livro, ele diz o seguinte, em todos os lamentáveis de reincidência, há um lugar
para um de hoje em diante. Toda vez que você fraquejar, há um lugar para o hoje em diante. Caso não haja cinismo da nossa parte, caso não queiramos pecar mais uma vez, para que a graça de Deus aumente muito mais ainda. Se houver sinceridade no teu coração, você pode dizer diante de hoje em diante, e olhar sempre, de hoje em diante o Pai está me esperando. A palavra nos diz em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu queria ler um pouco desse texto com você, para encaminhar, para encerrar. No capítulo 6, ele diz, ok, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Romanos capítulo 6. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós podemos contar com a graça de Deus, a maravilhosa graça, que superabunda sobre todo e qualquer pecado. Mas para isso precisa ter sinceridade, honestidade no nosso coração diante de Deus. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando, e está me chamando, para nós dizermos, Senhor, com sinceridade, de hoje em diante, eu vou tomar a decisão. Senhor, eu vou tomar a decisão, Pai. Eu vou tomar a decisão porque o Senhor importa comigo. Eu vou tomar a decisão porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E você vai dizer, Senhor, de hoje em diante, ansiedade nunca mais. Ah, mas ansiedade é pecado? Sim, a ansiedade revela uma falta de confiança no Senhor. Ela revela dentro de si mesmo que você não confia tanto em Deus assim, e que por isso que você está antecipando os problemas, por isso que você está levando lá para frente algo que deveria ser resolvido agora. Senhor, de hoje em diante, não mais serei morno na tua casa, não mais serei morno em termos espirituais. Mornidão nunca mais. Você vai dizer, Senhor, mornidão nunca mais. A palavra nos ensina que o morno é aquele que está em cima do muro, que não toma a sua decisão, ele é vomitado. Lá em Apocalipse. Quando você precisa viver uma vida morna, que a sua espiritualidade é baseada no pastor, a sua espiritualidade é baseada no irmão, se o irmão erra, você desiste, se a igreja erra, você desiste, e a sua espiritualidade está baseada em pessoas, você está caminhando num mundo morno, você tem que basear a sua espiritualidade em Jesus, em Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e nós possamos dizer, Senhor, não mais serei morno, as pessoas podem errar comigo como eu erro com elas, mas Senhor, não serei mais o mesmo. De hoje em diante, eu tomo essa decisão, mornidão nunca mais. Senhor, de hoje em diante eu tomo a decisão, falta de misericórdia nunca mais. Eu vou agir em misericórdia com o irmão, eu não vou mais falar mal do irmão. Eu não vou mais ver a trave que está no olho, o cisco que está no olho do meu irmão. Eu não mais vou fazer isso, não vou ser julgador, eu vou agir em misericórdia nunca mais. Autopiedade nunca mais. Tem gente tão autopiedosa, ai Senhor, mas eu sofro tanto. A minha vida é tão sofrida, ninguém sofre como eu. Ai Senhor, e aquilo vai te jogando para fora, porque você está com autopiedade. De hoje em diante, autopiedade não mais. Autopiedade não mais, nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos cuida. Compulsões nunca mais. De hoje em diante não agirei de forma compulsiva. Não viverei um relacionamento abusivo, e não viverei uma dependência emocional de alguém que não me ama. Eu não viverei dessa forma, eu vou amar a Deus em primeiro lugar, e minha vida vai mudar em nome de Jesus. Novas coisas vão acontecer, não mais serei compulsivo no que comer, mais serei compulsivo naquilo que eu penso, não mais serei compulsivo naquilo que eu acho que as pessoas acham de mim. Compulsões nunca mais. Não terei mais problema com essas compulsões, anorexia. Problema de achar que nós somos pequenos demais. Não mais. Excesso de passado, de futuro, nunca mais. Viverei o presente. Correr atrás do vento, tomar o controle de tudo, nunca mais. Porque Jesus é o controle da minha vida. E por fim, você pode declarar nesse dia, nessa noite. Hipocrisia nunca mais. Eu vou viver uma vida segundo o chamado do Senhor. Hipocrisia é alimento, é fermento para fariseu. Nós não vamos viver uma vida hipócrita, de achar porque nós estamos na igreja, nós somos melhores que alguém, de achar porque o nosso Deus cuida de mim e não cuida do outro. As pessoas, a multidão olhava para Zaqueu, Jesus entrando na casa de Zaqueu e falava, mas Deus, por que o Senhor entra na casa dele? Ele é pecador, ele é alguém que não te serve. Nós estamos aqui e você para a multidão para atender um pecador, entrar na casa dele. Hipócritas,
Hipócritas. E quantas vezes nós agimos assim, nós vemos nossa parte, pensamos assim, não, porque Deus é comigo e não é com o outro. Hipocrisia nunca mais. Hipocrisia nunca mais. Nós vamos declarar em nome de Jesus que vamos viver uma vida frutífera no Evangelho, que entende o Evangelho, que lê a palavra do Evangelho, que sabe que nós não somos melhor ou pior que ninguém, nós somos diferentes, e essa diferença é que nos faz caminhar segundo Jesus. E aqueles que queiram vir, que venha, que nós estamos aqui para te receber, que nós estamos aqui para te abraçar e dizer, te chamar de irmão, te chamar partícipe da nossa família. Vem que a casa está aberta, a casa é sua. Venha, aceite a Jesus, venha com a gente, não fica se achando que você é pior, não acha que você, ou que somos melhores, ou que nós somos piores que você, talvez você nunca aceitou Jesus. Hoje é dia de você dizer, de hoje em diante, eu caminharei com Jesus, e eu viverei uma vida maravilhosa, e eu viverei uma vida cheia de valor na presença de Deus. Eu não vou viver segundo mais o meu chamado, minha visão, mas eu vou viver segundo aquilo que Deus quer para mim. Hipocrisia nunca mais. De hoje em diante nós vamos tomar a decisão. E eu quero nesse dia orar com você e encerrar essa mensagem dizendo que Deus está de braços abertos para o seu de hoje em diante. Ele está de braços abertos para te receber. A palavra diz que o filho pródigo estava procurando, ele pegou toda a sua herança, saiu da casa do pai. O filho pródigo foi para longe, ele gastou todo o dinheiro, tudo aquilo que era por herança, o filho pródigo gastou. E o filho pródigo tinha no coração dele, poxa, eu não posso voltar mais, porque o meu pai, eu peguei tudo. Mas um certo dia o filho pródigo pensou, mas eu vou voltar para o pai, vou falar com ele, deixa que eu como o resto, eu seja teu servo, deixa que eu seja servo do Senhor, mas deixa eu ficar aqui. E naquele dia, quando o filho chegou e avistou, o pai, ele estava de braços abertos, e o pai o aceitou, e o pai o abraçou, e o pai o coroou, e o pai fez festa, e o pai entendeu, e o menino entendeu que o amor do pai era maior que as suas atitudes. Eu quero te dizer que hoje é noite de reconciliação, hoje é dia de reconciliação. Nesse dia o Senhor está querendo falar ao teu coração, não perca tempo, volte para os braços do pai e diga, de hoje em diante não mais serei o mesmo, de hoje em diante o Senhor vai me ajudar, e eu vou caminhar segundo o propósito dele tem na minha vida. Que você possa receber nesse dia essa mensagem, que o teu coração possa ser encorajado, como Pedro quer nos fazer. Pedro, ele quer nos encorajar, ele quer que nós exercitemos essa coragem para entrar na presença do Pai.